Olá, você que nos assiste nesse programa O Ponto Central, que a gente busca tratar alguns temas periódicos específicos, e nós estamos prosseguindo nessa caminhada de vida de cruz. Como é vida de cruz? Eu não sei se você já prestou atenção, mas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36, nós encontramos um versículo onde o apóstolo Paulo fala acerca da ressurreição, mas não só da ressurreição, mas do princípio de morte e ressurreição. Presta atenção nesse versículo e eu vou ler na minha Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, que eu gosto muito e traz tanta compreensão para nós. E diz assim o versículo, eu vou ler o 35 e o 36, mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Então o apóstolo Paulo conta um segredo, e ele fala assim, seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. A nossa vida com Cristo, é praticamente assim. Nós vivemos e depois nós, ao encontrarmos Jesus, nós morremos para nós mesmos. Sem a morte para nós mesmos, não há vida. Não há manifestação da vida espiritual e nem da vida do caráter de Jesus Cristo em nós. Isso é uma luta constante, porque há uma carne, há uma estrutura material lutando contra os princípios espirituais. Mas o Espírito Santo nos auxilia nesse importante caminho que Deus em Cristo nos faz. Isso são coisas muito práticas. Eu não sei se você já conhece ou já viu gente cheia de razão, mas sem nenhuma simpatia. Pessoas cheias de conhecimento, mas sem nenhuma vida. Cheio de caminhos a mostrar, mas sem caminhar conosco na trilha desse caminho. Geralmente são pessoas religiosas ou que já acostumaram-se em um ambiente religioso ou nasceu num ambiente religioso, mas ainda precisa de uma experiência de morte com Cristo. Conhecia a esposa de um pregador que dizia que se um gatinho nascer dentro do forno, ele não é um bolo. E eu, nas minhas elucubrações, também fico pensando, bicicleta que dorme na garagem não amanhece um carro só porque está numa garagem. Então é muito interessante observar isto, porque a vida de cruz e a vida de discípulo de Jesus necessariamente virá de uma crucificação de nossas vidas. Jesus disse isso. Eu vou ler com você aqui em João, capítulo 12, versículo 24 da Bíblia. Que vale a pena a gente estudar isso tão profundamente cada dia. Porque o Senhor é aquele quem cuida de nós, é o maior interessado para que nós possamos crescer e ser abençoado. Então ali em João, capítulo 12, versículo 24 e 25, você vai encontrar assim. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito fruto. Se o grão caindo na terra
não morrer, fica só. É o que Jesus está dizendo. Às vezes somos trigos sozinhos, trigos que não morrem e não frutificam. Cristãos que não morrem, não frutificam. Tem que ser aquela vida crucificada juntamente com Cristo, que é a vida de cruz. Não tem espaço na vida de um discípulo de Jesus se não houver espaço para a operação da sua palavra em nossa vida. Bons comportamentos, boas atitudes sociais, bons relacionamentos não são exclusividade da igreja cristã. Todas as outras religiões fazem as mesmas coisas. Mas a grande diferença é que os discípulos e discípulos de Jesus, aqueles que vão para o céu, que vivem para esperar e experimentar a nova Jerusalém, são aqueles homens e mulheres que morreram juntamente com Cristo para o eu, para a sua vida, e não mais tem razão. Mas a razão é a palavra do Senhor e a vontade de Jesus. Neste mundo da carne, a vida ela antecede a morte, não é verdade? Nasce e se morre. Mas no âmbito do Evangelho, aquele que é mostrado pela cruz de Cristo, a morte vem antes da vida. Por isso que João, ali, capítulo 12, verso 24 a 25, diz: se grão não cair na terra, se cair na terra e não morrer, fica só. O cristão, ao receber Jesus na sua vida, deve morrer para a velha vida e renascer para a vida nova. Se alguém nasce nesse planeta, ele sempre vai ter que morrer um dia, mas a vida da carne, por causa do pecado, ela encontra-se destinada a morrer. Ninguém nasce para viver, embora todos vivam aqui para morrer. Além do que ser a morte da carnalidade, não haverá vida espiritual. E por isso o espírito de uma vida crucificada vem antes da criação do mundo todo. Ao nascermos neste mundo, nós estamos predestinados a morrer. A gente sempre ouve alguém dizer: não, nada nós temos mais certeza do que a morte. É verdade. Mas na vida com Cristo, nós temos que morrer para viver para a eternidade, ressurreto juntamente com Jesus Cristo. Essa é a obra da salvação de Jesus, dar cabo, dar fim a nós mesmos. É isso que Deus faz conosco. Nós não podemos acreditar numa história onde Jesus morreu numa cruz para salvar os pecadores sozinho. A Bíblia diz, se você ler depois com bastante cuidado, Romanos capítulo 6, você vai ver que a obra subjetiva de Jesus não era só morrer por nós, era nos fazer morrer junto com Ele. E essa realidade nos fará com que sejamos pessoas renascidas. Não existe a morte de alguém longe na história. Existe a morte de alguém com Jesus Cristo na história. Era esta a obra da sua salvação em nossas vidas. A cruz ela não é apenas um tribunal de execução, disse alguém, mas ela é uma via de conduta. Todos os que foram mortos juntamente com Cristo, segundo a palavra, precisam viver sob os efeitos permanentes da morte de cruz para o pecado e para a vida velha. Essa é a realidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Os efeitos permanentes da cruz estão na sua vida? Se não tiver, você tem que fazer uma análise diante do Espírito Santo. Por que tanto eu e tão pouco de Cristo? Por que tanto o que eu penso e menos o que Jesus pensa? Por que tanto as minhas vontades e poucas as vontades de Cristo na minha vida? Por que eu não tenho quebrantamento? Se a cruz ela é um lugar de quebrantamento.
é como eu disse, os efeitos da cruz devem ser permanentes em nossas vidas, sempre. O que é o efeito da cruz? É eu e você renunciar para os nossos gostos e obedecer aquilo que Jesus nos ensinou. Esses dias eu li uma devocional muito interessante sobre o amor às outras pessoas. E nós vivemos num mundo de guerra. Você vê aí os fatos recentes da história, um mundo imerso em guerra. E quando não tem guerras armamentistas, nós temos guerras interiores. Quando nós não lançamos foguetes em cima dos outros, nós lançamos palavras e sentimentos negativos e de ódio acerca dos outros. Mas quando eu olho para a palavra e vejo Jesus dizendo, amem os vossos inimigos, e eu dou as costas a essa palavra, eu estou mostrando que eu realmente não tenho uma vida com os efeitos permanentes da cruz em mim. E você também pode estar experimentando essa realidade. Eu me lembro que, há tempos atrás, eu estava pensando em alguém que de vez em quando me lançava uns foguetes, como eu dei aqui o exemplo. Então, quando eu vi essa devocional, eu pensei, ou a gente pode dizer que o Espírito Santo disse, eu pensei e veio à mente o que Deus falaria para mim. Você não tem direito de odiar. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu não tenho direito de odiar. A carne deseja odiar, falar, lançar foguetes, mas o Espírito milita contra essa carne. E aí a operação de Jesus na cruz diz, você não tem direito de odiar. E se você quiser permanecer no seu direito de odiar, você dará as costas a mim. Agora, vai de cada um de nós, porque a gente esconde o dos outros, mas de Deus ninguém esconde absolutamente nada. E é por isso que eu gosto muito, quando penso nesse assunto, e eu sei esse verso de cor, mas aqui na nova tradução da linguagem de 8, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, eu por muito tempo usei este texto para as minhas lutas interiores. E eu acho muito interessante esse versículo da Bíblia, que diz assim, em 2 Coríntios 4, versículo 10. Levamos sempre no nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal. A autenticidade de alguém genuinamente cristão que nasceu de novo, se é que a gente pode enumerar alguns sinais, mas não é tanto uma confissão, uma pertença a qualquer religião, mas é o Espírito da cruz agindo no modo de ser das pessoas. É muito fácil observar. Nós temos uma capa social onde nós não dizemos às pessoas o que pensamos, nós não expomos às pessoas o que achamos, mas é visível quando as pessoas vivem em si mesmadas, cheias de si, mas de fato nunca conheceram a obra de Jesus Cristo na cruz e o Espírito Santo não age na sua vida. Porque a cruz de Cristo, ela é o fim dos direitos humanos, os meus direitos de querência, de achismo, é o fim dos meus direitos do que eu considero certo ou errado.
Mas a cruz, ela é a visibilidade na minha vida de que eu ando pela palavra do Senhor, pelo aquilo que Jesus disse e não pelo aquilo que eu acho, ou acho que tenho o direito de ser. Cristianismo sem cruz é uma contradição de termos. Só alguém que anda com ele debaixo de quebrantamento é que pode ter os sinais ou as evidências, ou uma delas, de que verdadeiramente nasceu de novo. Como é a sua vida? O ponto central desta sexta-feira, desse dia, é quebrantamento. Você é alguém quebrantável ou você é alguém que quebra tudo à sua volta? Pense nisso. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos continuar a crescer para baixo em humildade. Não tem outro caminho. É o caminho do Mestre. Deus abençoe vocês.